Horácio, a quem eu tenho o prazer de dizer que não é nosso primeiro júri. Já temos quase 10, eu acho. Excelentíssima senhora doutora promotora Luciara, uma das mulheres mais geniais que eu tive o prazer de conhecer, uma representante da promotoria. Excelentíssimos senhores doutores jurados, eu sou Lucas Vitor, sou advogado, sou eletrotécnico, desde os meus 12 anos estudo psicanálise, então acredito que tem algum grau de credencial. Comecei pela teoria freudiana, que é a teoria do inconsciente, migrei para a teoria lacaniana, que diz que o homem é um animal racional, mas que continua se comportando de maneira animalesca. E hoje estou entrando na teoria mais junguiana, mas com ressalvas. Eu acredito que o homem, por mais que mais se embora e que signifique memórias, eu não concordo completamente. Doutora Rilave, uma das maiores advogadas de Campina Grande, não tenho mais do que isso a falar. Doutora Ana Priscila, hoje estreando aqui no júri, vai falar alguns momentos. Rafael, meu novo assessor, ex-policial, formado em Direito, ex-assessor da Defensoria Pública e agora está entrando no nosso escritório. Rafael, Hugo, meu vizinho, que me escutou tanto falar desse júri no último mês. Eu peguei e disse, vem, já está sabendo do tanto meu discurso, vem aqui me ajudar. Excelentíssimo senhor, doutores da polícia e da polícia penal, muito obrigado, principalmente por ter dito os medicamentos que ele estava tomando. Eu só tenho a agradecer pela segurança que vocês nos prestam, tanto aqui quanto onde servem. Servidores deste tribunal, agradeço mais uma vez a presença e a diligência, principalmente a menina do café, a quem eu gosto muito, que sempre nos ajuda. Rose, desculpa, você nunca tem até problema com o nome, que pela graça divina. Não, mas às vezes é seu nome aí. É a pessoa que a gente está chamando. Doutor Erwin de França de Araújo, o senhor. A gente aqui vai ter 7 argumentos. 2 deles são teóricos, 4 são mais voltados para a prática. Os 2 primeiros são os mais difíceis de serem alcançados argumentativamente. E eu prefiro começar por eles, apesar da grande dificuldade de até elaborá-los do ponto de vista científico. Olha, graças a Deus eu tenho 7 artigos científicos nas minhas costas, todos os 7 internacionais. Então eu não me privo de entrar em debates pesados, não. O primeiro argumento é, para o Código de Processo Penal, há 4 formas de motivação, mas na verdade é 5. E eu vou lhe mostrar qual é a quinta. Para o Código de Processo Penal, existe o que foi defendido pela nossa querida promotora, o motivo fútil. O motivo fútil acontece quando uma pessoa mata outra por besteira. É quando uma pessoa, doutor Anailton, é quando uma pessoa mata por R$30. Você está devendo R$30, essa pessoa vai lá lhe cobrar, não gosta da sua reação, pum, dá um tiro na sua cabeça. Isso é um motivo fútil. Doutor Lênio, o motivo torpe, por sua vez, acontece quando uma pessoa mata outra por maldade, por torpeza. É quando aquele cara, já entrando nos casos inclusive de feminicídio, que geralmente o motivo é torpe, mata por uma maldade muito grande. É quando ele vê a ex-namorada andando com um cara feliz da vida e diz, eu vou acabar com a vida dos dois, eu vou acabar com a felicidade dela agora, mata ele na frente dela. Aquilo é para causar um mal, aquilo é por vingança, aquilo é por uma maldade no coração. Existe uma terceira motivação, doutor Manuel. É quando existe um relevante valor moral a ser defendido, um valor moral social que necessita de defesa, como por exemplo a família. Em alguns casos, o júri não aceita, por exemplo, que seja legítima a defesa o pai que mata o estuprador da filha. Mas ele concorda que havia um relevante valor moral a ser defendido. E aí ele atenua a pena.
Existe um quarto, ainda escrito no Código Penal, seu Edivaldo. O quarto é a motivação por domínio de violenta emoção. E eu vou entrar nesse quarto. Mas eu ainda vou sugerir uma quinta. Existe a possibilidade de uma pessoa cometer um crime sem motivação. O grande professor aqui de Campina Grande, chamado Dr. Marcelo D'Angelo Lara, em sua tese de doutorado, define que para ele existiam 3 possibilidades. Ou os crimes eram cometidos por emoção, ou por ganância, ou sem motivo. E ele considerava que quando esse crime acontece sem motivo, a pessoa apresentava uma dificuldade de raciocínio ou desenvolvimento social e mental, de alguma maneira incompleta ou disforme da realidade. Porque ele acreditava piamente que só era possível uma pessoa normal cometer um crime se fosse por emoção ou por ganância. Ou você mata para ter dinheiro, ou você mata para se vingar de uma emoção, para fazer valer sua intenção. E nós avançamos. Então, quem comete um crime sem motivo, qual foi o lucro que ele teve ao matar? Nenhum. Qual foi a emoção que gerou a morte? Nenhuma. Doutor, como o senhor pode provar isso? Ela disse que estava fazendo barulho. Não. Barulho não existia. Porque, segundo o próprio laudo tanatoscópico, o cara estava deitado na cama. O cara morreu deitado. E se o cara morreu deitado, me desculpe, você não faz barulho de andar já enquanto está dormindo, não. Outro detalhe que quebra a motivação. Ele tinha tomado remédio para dormir às 6. Às 10, ele foi visto deitado na cama dormindo. Ninguém relata que o cara saiu para ir no banheiro. Então, como pode haver o barulho? Eu tenho uma outra tese que eu vou apresentar lá na frente, nas teses fáticas. Mas, por enquanto, eu quero fixar essa tese. Se houve, como ela diz, o preâmbulo, ele não teve motivação. E não ter motivação não é motivo fútil. Então, eu peço que na hora da requisitação descartem essa qualificadora. Porque não ficou comprovado absolutamente a relação motivacional do réu. E se vocês não acreditam que está completamente provado a relação motivacional, vocês não podem aceitar essa qualificadora. Ninguém aqui hoje veio aqui e demonstrou a relação. Ninguém aqui hoje conseguiu vincular o ato ao motivo. Ninguém aqui hoje conseguiu apontar para José Edson e dizer: ele é mau, ele é fútil, ele matou por besteira. Seu José Edson é uma pessoa sofrida, que foi cuidada pela família enquanto era possível. E quando as crises se agravaram, ele foi levado a uma casa de repouso. Não por maldade familiar, porque a família está aqui. A família está disposta a cuidar. A família está querendo cuidar dele, quer tirar ele dessa situação ruim e tomar e levar ele para casa. Porque eu disse que para eu assumir essa defesa, tinha que ter alguém responsável para levar ele. E levar ele para tratamento, que é o que ele precisa. E levar ele para casa, para ficar perto da família e ser tratado. Porque eu vou provar para vocês hoje que isso aqui surge de um erro, do uso indiscriminado de um medicamento altamente controlado, que é uma droga, que tem efeitos colaterais nocivos a longo prazo, que a medicina tem estudado e tem considerado veneno. Que eu vi minha mãe se levantar da cama e fazer coisas sem eu entender, por conta desse medicamento. E eu tive que ir no médico perguntar o porquê. E o médico me dizer: tire. E médico amigo meu.
médico que frequentava minha casa bebia comigo. E já passaram esse medicamento para mim. E eu tomei. Tive efeitos colaterais, graças a Deus eu tinha esse amigo. Quando viu lá em casa, jogou fora. E me proibiu de usar de novo. Eu vou mostrar a bula para vocês mais à frente. Mas por enquanto que fique fixado. Não houve motivo. O cara estava deitado, dormindo. José Edson estava deitado também para dormir. Na ronda das 10 horas ele estava deitado, era visível. Ninguém relata que o outro se acordou. Eu vou adiantar, porque vocês vão precisar disso daqui a pouco. Continuando. Quanto aos meios que levaram ao fato, eu vou precisar explicar a vocês sobre direito processual penal e direito penal. O caput, que é o capítulo, o início de um crime, hermeneuticamente absolve algumas condutas, que são os meios que se resultam e levam a pessoa a cometer o fato. Lucas, qual é o caput desse crime? Artigo 121, matar alguém. É simples assim. Se a pessoa utilizar os meios próprios e disponíveis para matar alguém, sem utilizar em excesso nada, ela só comete o crime de matar alguém. Nós precisamos analisar que há dois tipos de meio: os disponíveis e os indisponíveis. Diante da situação de meios disponíveis, uma pessoa pode matar alguém utilizando isso e cometer o artigo 121 caput, matar alguém. Vamos lá. Qual era o meio disponível que ele tinha? Uma enxada. Qual foi o meio que ele usou? A enxada. Se ele tivesse disponível uma arma, ele teria usado uma arma. Se ele tivesse disponível uma faca, ele teria usado uma faca. E ele utilizou o meio que estava mais próximo, mais disponível para cometer o caput, matar alguém. Não foi o meio cruel. Foi o meio disponível. Veja só. É importante deixar claro que há uma série de fatores, como acontece no... Pode passar. Fica à vontade. Numa queda de um avião, a culpa quase nunca é só do piloto. Geralmente é uma falha na manutenção, é uma falha do mecânico, há uma falha, até que se leva o fato cabal. Quando o carro quebra, que a gente vai ver, às vezes é por conta de um fato específico, mas é raro. Geralmente é uma falta de manutenção, seja na pista, seja no carro, e vários fatores até que cheguem àquele momento. Vários momentos onde a falha humana ou mecânica ocorreu. Geralmente a peça até estava desgastada e leva a esse efeito. Quando a gente vai para esse caso, a gente percebe uma série de falhas. Primeiro, onde essa enxada estava? Dentro de uma casa de idoso. Por que ela não estava trancada? Porque ela não estava protegida. Se o povo está tomando medicamento controlado, o povo é idoso, alguns deles tomando remédio mais controlado que ele, porque essa enxada não estava trancada, doutor? Porque não tinha um cadeado, porque não tinha uma porta com chave protegendo essa enxada, porque essa enxada estava disponível para ele. Isso é um erro. É o primeiro ponto desse erro. Há outro, anterior a esse. O remédio clonazepam tem dois avisos. Primeiro, ele não é um remédio de uso contínuo. Você não deve usá-lo de maneira prolongada. Segundo, ele não é indicado para idoso.
Você pode até utilizar em baixa dosagem e considerando os efeitos colaterais, porque eles vão acontecer no idoso. E na bula fica ainda mais claro. Ela avisa o tempo de decaimento do clonazepam em idosos é diferente. O uso geriátrico do clonazepam é muito diferente, porque ele vai se acumulando, tendo em vista que não há degradação. O que é degradação? Meia-vida. Materiais radioativos, medicamentos e outras coisas possuem um tempo de degradação. Enquanto eles não se degradam completamente, eles continuam ativos. O que é isso? Na radioatividade, uma coisa é radioativa e nociva ao ser humano até determinado ponto. Depois disso, ela se torna quase inútil. No clonazepam, o que acontece é que você toma uma dose, essa dose vai sendo absorvida pelo seu corpo, ele chega a um pico, esse pico tem os efeitos e vai caindo. Numa pessoa normal, a onda seria mais ou menos essa. E some. E a taxa de efetividade é só aqui, em cima da onda. O problema é que em idosos a degradação é diferente. E o remédio continua se acumulando no corpo. Então o pico vai cada vez mais aumentando. A onda vai ficando cada vez mais alta. E maior o tempo, e maior os efeitos colaterais. Porque ele continua ali no organismo, sem se degradar. E aí quando a gente assume que esse cara estava tomando há mais de 20 anos clonazepam indiscriminadamente, nós chegamos a um ponto de dizer que se a gente fizer um exame nele para tirar sangue, a gente descobre traço de clonazepam a qualquer hora do dia. E provavelmente ainda vai ter efeito colateral. Ele reclama, vive reclamando de problemas no intestino, de problema de visão, de problema na cabeça, cefaleia frequente. E quando vocês vão ver a bula que eu vou mostrar, vocês vão ficar admirados como ainda falta tão poucos efeitos colaterais para ser incluídos na vida desse homem. Ao ponto de eu acreditar que a única coisa que pode justificar alguém usar clonazepam por tanto tempo seria erro médico. O médico não tomar o cuidado de trocar. Por exemplo, existe um medicamento extremamente tecnológico que alivia os sintomas da insônia, só insônia. Ele só é tratado para insônia, chama-se Zolpidem. Hoje eu tomo ele. Só consigo dormir tomando meus 10 mg de Zolpidem. A dosagem máxima é 20, então eu estou fora da linha de altos efeitos colaterais. A meia-vida dele é 4 horas, então após 4 horas eu posso me considerar, porque ele é só um indutor de sono, ele só faz de apagar. Mas ele tem um efeito colateral em mim. Eu tenho que deixar água e biscoito do lado da minha cama. Aí por quê? Porque se eu não deixar, eu vou atrás de comida. Já pedi iFood. Simplesmente porque ele me dava uma fome incontrolável, insaciável, até eu comer alguma coisa e começar a sentir um aumento no nível de sono. E quando eu liguei para o meu amigo psiquiatra, ele pegou e me disse, perfeitamente normal. Esse efeito colateral é o de menos. Comer, graças a Deus, só vai fazer mal porque você vai fazer academia, mas tirando isso, tranquilo. Agora, se você estiver andando de casa ou pedindo de novo iFood, me ligue, que eu tiro na hora. Aí pedindo iFood. Aí por que pedir iFood seria mal? E Deus sabe o que é que você vai fazer com o seu celular perto. Tire seu celular de você. E principalmente você que é advogado, tire seu toque. Vai que você assina uma peça enquanto está sobre esse efeito. E se acontecer de novo, me avise, que eu já vou trocar. Ele já tem outro medicamento na lista para eu tentar. Vamos voltar para José Edson. Se o efeito colateral é esperado, o efeito colateral existia, e ele estava lá disponível na bula, e o uso geriátrico é desaconselhável, e tem lá um aviso que a degradação é diferente, por que não trocar em 20 anos o medicamento dele? Lucas, deveriam haver meios mais eficientes. E existe. Porque ele tem um quadro de dependência devido ao clonazepam, claro, 20 anos justificaria qualquer dependência, e os efeitos colaterais dele. Tem como substituir? Tem. Qual é o nome? Trazodona. Qualquer médico vai aconselhar.
vai diminuindo, depois vai introduzindo, e o médico vai fazer todo o processo de limpeza. Infelizmente, os efeitos colaterais que ele já tem, alguns deles são irreversíveis, devido ao prazo que ele já vem tomando. Mas eu vou continuar. O meio não foi cruel, foi o disponível. Não houve nenhuma qualificadora nesse caso. E outra coisa, não houve recurso que dificultou a defesa da vítima. O que é recurso que dificultou a defesa da vítima? É você dar um tiro por trás. E ainda assim eu digo que dar um tiro por trás não é recurso que dificultou a defesa da vítima. E eu vou lhe dizer qual é a minha lógica. Eu digo, eu por acaso sou obrigado a te chamar para tomar um café se eu quero te matar? Eu mato do jeito que eu tiver disponível. Se eu quero cometer o caput do artigo 121, eu vou utilizar o meio que eu posso. E às vezes o cara é grande, os caras é forte, e tudo que meu cliente tem é uma faca. Ele vai te chamar para encarar o cara que luta jiu-jitsu de pau a pau, ele vai pegar por trás. É meio disponível. Ele chega, dá uma facada e ele assume. Doutor, o que eu cometi, eu queria matar mesmo. Eu não queria matar com motivo que dificultou a defesa dele, não. Eu só queria matar e sobreviver. Nesse caso, o que há é que ele utilizou o meio disponível, que era enxada, do jeito que era possível. Ele pegou a enxada e ele não tortura. Se vocês pegam o laudo tanatológico, que eu não vou mostrar a vocês porque a cara ficou realmente deformada, eu sinceramente sentiria ânsia de vômito. Mas se os doutores quiserem mostrar, eu viro a cara na hora, eu não quero vomitar. Mas a cara dele e as pancadas só foram na região da face. Então não houve uma crueldade. Foi objetivamente uma cena de assassinato. A pessoa pegou, utilizou o meio, deu as cacetas na cara. Lucas, você diria que era meio cruel? Sim, se houvesse tortura. Se ele desse na perna antes, depois ele fosse subindo, aí haveria uma tortura. Aí haveria um meio cruel. Haveria uma crueldade na execução. Mas quando você foca em só matar, eu entendo que não. Eu entendo que o caput resolve. Lucas, e qual é a consequência da gente aceitar seu discurso até agora? Eu digo, a consequência é que ele vai ser condenado por homicídio simples, para pegar uma pena de 6 a 12 anos. Se vocês rejeitarem as qualificadoras, no exato momento do meu discurso, o que daria para ele? Uma pena de 6 a 12 anos que ele ia cumprir, provavelmente em tratamento. É um regime semiaberto. No caso dele, ele seria levado, faria um tratamento e cumpriria a pena assim. Ótimo. Você recomenda que votem nesse sentido? Votem. Para mim é suficiente. Eu já estaria muito feliz. Mas eu preciso adentrar em uma questão técnica que houve nesse processo. Eu e a doutora Hilávia fomos contratados após o prazo 422. O que isso significa? Doutor, a gente foi contratado para fazer esse júri. A gente não atuou na fase instrutória. Lucas, o que você faria se tivesse atuado na fase instrutória? Sabe esse laudo? Eu impugnaria. Eu pediria que vocês descartassem esse laudo. Aí, doutor, por quê? Qual seria a causa tão relevante? Eu digo simples. Até onde eu sei, a maioria de vocês tem curso superior. Ou tem pelo menos conhecimento técnico de ABNT. Está faltando uma coisa nesse laudo. Método. Não foi descrito em nenhum momento desse laudo o método utilizado para checar a sanidade dele. Lucas, e há métodos? O mais famoso é o diagrama de Rorschach, onde você apresenta figuras, faz uma anamnese, analisa o histórico e considera as conclusões sobre a mente dele. Lucas, tem algum teste de sanidade que possa ser feito? Eu digo, vários. E se o médico tivesse citado 2, eu estava feliz. Um só, também não. Para mim, um teste só não é suficiente. Eu recomendaria pelo menos o diagrama de Rorschach. O diagrama de Rorschach foi usado, por exemplo, no caso de Suzane von Richthofen. Foi um dos métodos que foi utilizado para analisar a mente dela, se ela tinha perturbação. E o laudo foi fantástico. Eu conheci uma advogada que teve acesso a ela. O laudo descrevia porque ela matou os pais, e o laudo ia bem profundamente na peculiaridade. Se ela era boa, se ela era mal e por quê? Por conta das imagens que ela via, a descrição que ela dava daquilo. E o laudo foi perfeito.
O advogado tentou contestar, se lascou. Nesse caso aqui, não foi apresentado para vocês nenhum método de análise. E aí, até intuito de denúncia, porque eu sei que esse doutor juiz é muito fluente, ele pode pedir que a análise seja feita por mais de um dia. Porque, infelizmente, a gente tem escutado de muitos nossos clientes que levam eles de manhã e voltam à noite para o presídio. Um dia é suficiente para analisar se uma pessoa é sã, doutor. A gente leva quase um ano para se casar com uma pessoa, às vezes, até mais, e muitas vezes, e a gente não sabe com quem a gente está se casando, porque o número de divórcio é grande. Imagine para analisar se uma pessoa é sã. Não há na psicologia nenhum teste objetivo que, se aplicado, diga se pontuar 30 pontos é são, se pontuar 15 pontos é insão. Não há. O que é uma análise do histórico. Ele começa a analisar perguntando à sua família, doutor. Me diga, ele já teve algum surto? Aí tá lá o laudo. Teve surtos. Doutor, ele ouvia vozes, ele tinha algum sintoma alarmante? Tinha. Doutor, ele já foi internado alguma vez? Foi. Aí o médico tem que dizer, o histórico aponta possibilidade. Aí ele vai para o segundo ponto. Análise orgânica. O como acontece um surto. Olha, até onde eu sei, na psicanálise, na literatura psiquiátrica, um surto acontece e desaparece. Seus sintomas não são detectáveis e nem deixa resíduo, nem químico, nem orgânico. A mente de uma pessoa que teve um surto permanece igual. Exemplo, se ele surtasse agora, a gente levasse ele para fazer todos os exames químicos e a daquele era normal. Quimicamente, a anormalidade ia ser detectada porque se viu o surto e havia relatos. E houve relatos de um surto desse povo. Ele ouvindo vozes e por isso que ele foi internado voluntariamente na clínica Dr. Maia. Uma pessoa que se voluntaria para se internar numa clínica psiquiátrica como aquela. Você se privaria da liberdade, da locomoção, para ser dopado 24 horas por dia por drogas que você desconhece. Porque você está normal, doutor. Daqui a pouco a gente vai apresentar aquele laudo da clínica Dr. Maia. E vocês vão ver o relato da socióloga, que o médico nem considera, nem cita, nem analisa. E eu ouso dizer que se eu pego esse laudo e boto no mecanismo antiplágio, ele vai dizer, isso aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V, doutor. 90 e tantos %. Porque a gente não vê análise dele. A gente vê palavras de dicionário aplicadas numa fórmula, sem analisar o histórico do paciente, sem analisar os relatos. E infelizmente, ou felizmente, eu não rejeitei nenhum jurado hoje. Eu deixei que Deus escolhesse vocês. Eu não vou mentir, queria um jurado de mulher, e um júri mais feminino para esse caso. Mas eu tive mais sorte ainda. Eu peguei gente idosa, em sua maioria. Gente que vai poder olhar para ele e dizer que um cara, ele tem 62, né? 64 anos. Doutor Horácio, você tem que idade? 70 anos. 70 anos, compare. 64 anos é a idade que ele tem. 64. Até o doutor Horácio é mais velho que ele. Como ele disse, enxuto inteirinho. Eu quero chegar à idade dele assim. Se vocês se comparam até a sua idade e vão dizer para ele, isso é anamnese, isso é o comportamento do senhor normal. Isso é o comportamento, será, de uma pessoa de 64 anos de idade? Mas Lucas, cada pessoa é uma pessoa. Eu digo, o avô chegou aos 108 quase. O vô Antônio foi até para a Segunda Guerra. Amo ele de paixão. O vô não chegou ao final da vida assim. O vovô estava quase semilúcido no final. Ele não estava já no final, realmente, nos últimos 3 anos ele já estava cambaleante. Mas 64 anos,
O vovô era um menino, jogava dominó, brincava na praça e corria com a gente. A gente tem Horácio, a gente tem vocês. Eu espero que vocês se comparem e, analisando sua idade, se perguntem: isso é normal para a idade de 64 anos? Ou a gente pode chegar mais? Doutor, 64 anos não dá nem para se aposentar. Pela regra do INSS, hoje a pessoa se aposenta por 65. Um trabalhador normal. Está ali. Ele está com 64. Diz que esse homem consegue trabalhar? Diz que esse homem não precisa de um benefício social? Diz que esse homem está apto? Vamos continuar. Já ficou claro aqui. Não houve motivo fútil. O que não houve foi motivo. O que houve foi os meios próprios para o crime. Isso aqui eu já venci, já expliquei a vocês. A enxada era um meio disponível, até por negligência da casa, que não cuidou de proteger, de botar um cadeado. Pelo amor de Deus, o cadeado é R$15, no máximo. Você estava protegido. Tinha como ele ter acesso a essa enxada se ela tivesse protegida por um cadeado? Diga que tinha, que eu quero saber como. Segundo ponto, que foi vencido até agora: não houve recurso que dificultou a defesa da vítima. Afinal de contas, não houve recurso que dificultou a defesa, porque o cara estava dormindo. Isso fez parte do meio próprio do fato. E o que a gente está vendo aqui é um senhor de 64 anos de idade, que vocês podem comparar com as outras pessoas de 64 que vocês conhecem. Eu aprendi que todo argumento decai diante da lógica, diante da vida prática. O advogado, quando chega mentindo aqui no tribunal do júri, o jurado olha assim e diz: não, doutor, isso aqui acontece porque eu vejo na minha realidade prática. E na realidade prática, um senhor de 64 anos de idade não estava daquele jeito. Se ele fosse normal. Eu não preciso contestar mais o laudo do que mostrar que não houve método. Do que mostrar que ele está ali, que vocês podem fazer sua avaliação agora. E agora eu vou lhes oferecer o que o médico não viu. Por favor, bota aí a bula. Para mim. Não quero aqui. Isso aqui é as minhas anotações específicas. Quais são os males que esse medicamento pode causar? Está na bula do medicamento. Distúrbios do sistema nervoso. Pode causar ataxia, diartria, dificuldade de falar, fala enrolada, dor de cabeça, tremores, diminuição do estado de alerta, amnésia enterógrada, esquecimento dos fatos a partir da tomada do medicamento. Pode ocorrer em doses terapêuticas, sendo que o risco aumenta em doses maiores. São efeitos amnésicos, perda da memória, que podem estar associados a comportamento inapropriado. Isso aqui não sou eu não, isso aqui é a vida. Se o senhor puder, faça os próximos. Está aí de azul, os principais efeitos. Hoje vocês viram fala enrolada, perda de memória, comportamento inapropriado. Todos esses são efeitos colaterais do medicamento que ele toma há mais de 20 anos, indiscriminadamente. Que até pouco tempo atrás era o medicamento mais vendido no Brasil. E eu lhe garanto que se vocês forem agora, saindo daqui, lá para o Edgley, e se queixarem de falta de sono e disserem que vocês querem uma receita de diazepam, o médico pode até não dar, mas o diretor dá. Se o médico disser que não dá, pode pedir ao diretor, chega uma receita. E eu ouso dizer que se vocês tiverem uma emergência, como eu já tive, eu viajei a trabalho para João Pessoa, esqueci meu remédio de dormir, prontamente o garçom, vamos chamar aqui de farmacêutico,
me oferecendo, vamos, leva uma caixinha de diazepam. Não é o mesmo do seu, porque a gente não tem aqui na loja, mas leva uma caixinha de diazepam. Já vai servir para o seu dormir. É um remédio extremamente comum. Está mais vendido que água, se bobear. Analisem esses efeitos colaterais e vejam quais eles apresentou. Fala enrolada, desatenção, perca de memória e principalmente comportamento inapropriado. Essa é a chave da nossa defesa. A gente diz que o médico esqueceu de avaliar essa possibilidade. Ele não utilizou nenhum método. E outra coisa, o problema de avaliar um surto é que você precisa que ele aconteça. E quando a gente escutou as testemunhas aqui, a gente percebeu que elas falavam que nem sempre acontecia. Que era uma vez ou outra, depois do uso do medicamento, que ele tinha um surto de agressividade. Nesse ponto, a casa de repouso não teve nem culpa. Porque quem podia imaginar que aconteceu efeito colateral naquele dia? Que houve, foi o fato que ela teve. E por uma série de fatores se fechou o elo e aquele senhor foi morto. A pessoa teve um comportamento inapropriado, depois tomou medicamento enquanto dormia. Teve um surto. Doutor, mas o senhor deve trazer alguma prova de que havia uma psicose. Tudo bem. Priscila, agora, aquele laudo que eu te pedi para separar. Horácio, eu vou botar aqui meu tablet por alguns instantes. Vou te perguntar. Muito obrigado. Setor de Serviço Social, Clínica Dr. Maia. O paciente esteve internado em Recife 2 vezes. Mora em Campina Grande há 4 anos. É natural de Recife, onde reside há vários anos. Atualmente reside sozinho, Atualmente reside sozinho, mas recebe a assistência do seu sobrinho, que está ali. E apesar de tudo, apesar disso, tem um irmão. No entanto, não assistencia. É sequelado de AVC. Conviveu há muito tempo com uma companheira, a qual tinha um filho, que foi assassinado há 2 anos. E a companheira morreu de AVC. Ficou ao cuidado e depois veio morar em Campina Grande. E logo no início, paciente agitado, inquieto e com alucinações auditivas. Diz que a voz lhe pedia para que tomasse cloro com sal. Isso aqui, anamnese de alguém normal? Se puder. Essas primeiras frases, eu fiz questão de citar por último. Isso é anamnese de alguém normal? Está ouvindo vozes e tomar cloro com sal? Aí o médico vem. Ele é normal. Claro. Todo mundo dopado é normal. Todo mundo com 2 doses de diazepam na veia funciona normal, que é uma beleza. E o que é esse normal? Ficar sentado assim, ó, um cara de celular o dia todo. Porque é isso que acontece quando você se dopa. E se alguém estiver duvidando, até ali. Meu remédio, eu dou 30 minutos. Se em 30 minutos, se eu não estiver apagado, você pode me dar uma tapa na cara. Duvido se eu ter força. Mas é sério, uma vez eu duvidei da eficiência desse medicamento. Estava tomando no início, como todo pelo abestalhado, duvidei. Tomei meu remédio e fui pro banheiro tomar banho. Minha sorte é que meu banheiro era do lado da minha cama. Eu precisei me escorar nas paredes, eu cheguei no outro dia, eu me acordei e estava assim, de cara. Eu só fiz cair, não tive força nem para me virar. Continuando. Eu acredito piamente e estou convencido, tanto do ponto de vista psicanalista, quanto do ponto de vista de advogado, como do ponto de vista de um ser humano, que esse moço aqui, de 64 anos de idade, não é normal.
E ouso dizer ainda mais, que se ele cometeu esses atos foi diante de um surto. De um surto psicótico que o levado por efeitos colaterais do medicamento, de uso indiscriminado e continuado por mais tempo do que a bula prevê. O aconselhado para o uso do clonazepam é uma situação de emergência, é onde você precisa controlar uma pessoa, acalmar e para. Se a pessoa está dizendo, não, doutor, eu vou me matar, eu digo, tome uma caixinha, tome durante um tempo e pare de tomar o mais rápido possível. Doutor, ele tentou tomar cloro com sal, pode tomar diazepam? Pode, por pouco tempo. Ele tentou se matar. Ou tentar matar alguém. Aí dá para você dar uma dose de clonazepam terapêutica e depois substituir por um anti-ansiolítico e um indutor de sono, do tipo trazodona ou fluoxetina. No trazodona, no caso, para induzir o sono, fluoxetina para evitar a crise de ansiedade. Hoje em dia, o mal da nossa sociedade chama-se ansiedade e depressão. Na verdade, hoje em dia estão criando TDAH até onde não tem. E estão criando TDAH e dando Ritalina também. E daqui a pouco Ritalina vai estar sendo vendida em bomboniere de escola. E é isso que meu médico morre de medo. Porque ela também tem efeitos colaterais terríveis. Dá para você fazer quase um copo com ela. Mas vamos continuar. É bem verdade que uma pessoa privada de sono não tem o comportamento de uma pessoa em estado normal. Exemplo, vocês já passaram um dia sem dormir? Já passaram 2, 3? É horrível. Eu tenho insônia, eu já convivo com ela desde meus 12 anos de idade. Graças a Deus existem medicamentos excelentes hoje em dia. Mas logo na minha infância, ninguém queria passar não, queria me dar chá de camomila. O problema é que depois o médico diagnosticou que eu tenho hiperatividade cerebral. E aí a hiperatividade precisa ser medicamentada. Precisa tomar o medicamento, porque o cérebro desaprende a dormir. A onda cerebral fica muito alta. E como não baixa, porque o normal é que todo mundo, antes de dormir, vá diminuindo a luz da casa, larga a televisão, deixa o celular de lado. E mesmo eu fazendo tudo isso, tomar até leite morno, chá de camomila, não diminuía minha onda. Até o momento que o médico passou um dia analisando. Botou o aparelho de eletroencefalograma e ficou analisando para ver se eu diminuía meu estado de vigia. Como não diminuía, mesmo eu fazendo tudo isso, ele pegou e disse, ó, isso aqui é hiperatividade, precisa de medicamento, isso vai tomar pro resto da vida. Agora a gente vai dosar. Beleza. Se você fica um dia em estado de vigia contínua, sua mente passa a trabalhar muito mal. Mas quando eu digo assim, muito mal, você não consegue pilotar um caminhão. Porque sua atenção decai. Um policial que não dorme à noite, apesar da polícia não ter essa restrição, infelizmente, ele não devia poder fazer o plantão, ele devia parar e ter um dia de descanso obrigatório. Mas o que acontece é que muitas vezes, até pelo salário baixo, o policial é obrigado a tirar 2, 3 plantões sem ter sono, sem ter o repouso necessário. Nos Estados Unidos, a lei passou a exigir que os estudantes de medicina, quando em residência médica, tivessem que comprovar que dormiram. Porque eles perceberam que quando o médico não dormia na noite anterior, que ele ia fazer a cirurgia, aumentava muito a quantidade de erro médico. E quando você percebe que esse cara, em desespero, pediu várias e várias vezes auxílio à casa, dizendo que não estava conseguindo dormir, que não conseguia dormir de forma alguma, que não tinha acesso ao sono, que acudissem ele, e a casa negligenciou. Ele, não, meu filho, conclui tomando seu remédio, isso aí uma hora você dorme.
acabou que a mente dele, uma hora, entrou em surto. Uma hora, o medicamento estava fazendo tanto efeito colateral que apagou ele. O problema é que apagou e trouxe para o surto. Comportamento inapropriado. E aí aconteceu o que houve. Aí por quê? Em parte por negligência. Em parte porque não cuidaram dele. Em parte porque não escutaram os sinais de alerta. Ele avisando: eu não estou conseguindo dormir, por favor, me ajudem, me acudam, eu não estou conseguindo dormir, eu não sei mais o que estou fazendo, por favor, me acudam. E ninguém teve misericórdia com esse senhor de idade, que não está bem, como vocês podem ver. Tem cefaleia direto. Lucas, como você pode ter tanta certeza disso? Porque eu fui na penitenciária de Cubati. E eu fui lá conversar com o diretor. E quando eu conversei, ele me disse: não, esse senhor aqui vive com dor de cabeça, caganeira, não fala direito, você vai ter dificuldade de conversar com ele pro júri. E eu fui. Tentei conversar com ele. Ele não conseguiu tomar decisões, porque eu entrego as minhas teses defensivas ao cliente e digo: escolha como você quer ser defendido. Eu tenho essa e essa possibilidade. E quando eu vi que ele não era capaz de tomar decisão, me juntei com minha sócia e ele ligou para a família para tomar decisões por ele. Eu pessoalmente, quando venho aqui no tribunal do júri, eu digo quais são as possibilidades que eu vi no processo. E eu pergunto o que ele quer. Eu acredito que é direito da pessoa. E também, se for uma tese que eu não acredito, eu na mesma hora digo: muito obrigado, não posso ser seu advogado. Arrume outro. E entrego até minhas anotações para o cara. E já fiz isso várias vezes. Muito obrigado. Concluindo essa fase. Está ali. Quer prova maior que a realidade? Olhem para ele. Analisem ele como o ser humano que ele merece. Não façam Ctrl+C, Ctrl+V e coloquem uma fórmula. Porque a matemática acaba nas relações humanas até acontecer um fato como esse. O que houve aqui foi um uso indiscriminado de medicamento, a negligência e um surto. E a palavra que eu estou usando é surto, porque foi o que aconteceu. A invigilância, a falta de sono, levaram à morte fatídica desse senhor de 70 anos. Porque ninguém escutou os pedidos de socorro de José Edson. Porque ninguém teve pena dele. Porque ninguém olhou com um olhar humano. E eu peço humildemente que olhem para ele como um amigo que vocês não conheceram, como um vizinho que às vezes é maltratado pelas pessoas que deveriam, na verdade, zelar por ele, como uma pessoa que merece a consideração de vocês hoje. Já defendi muita coisa, mas para eu chegar à conclusão que o médico errou, eu precisava de uma coisa muito forte, né? E quando eu olhei para aquele laudo, e eu percebi que o laudo médico era Ctrl+C, Ctrl+V, eu fiquei convencido. Liguei para um amigo meu, hoje médico psiquiatra, entrou recentemente para a Sociedade Lacaniana, e perguntei a ele o que ele faria de diferente. Ele disse: primeiro, 6 meses de internação. De cara. Eu disse: por quê? Consulta. O surto, eu tenho que descobrir o que é que causou aquele surto. Ele disse que ouvia vozes, né? Não fizeram nenhum teste com barulho com ele. Porque às vezes o surto é induzido por barulho. O meu neuro, por exemplo, eu tive um episódio onde eu fiquei em coma. Ele até hoje me proíbe de luz estroboscópica. Ele não aceita. Aí, Lucas, baladinha, nunca fui. Não posso, sou proibido por médico. Aí por quê? Porque luz estroboscópica é uma das coisas que pode causar convulsão. E como eu já estive em coma, eu não posso. Se alguém começar a ligar a luz estroboscópica, eu viro as costas. E peço para desligar. Quando a gente olha para José Edson, se eles tivessem botado ele numa sala e feito um exame de sensibilidade ao ruído, talvez ele tivesse surtado. E vejam só, não houve barulho aquela noite, porque os dois estavam dormindo. As vozes, se existiam, eram no único lugar que era possível, na mente dele. E o problema é que o barulho da mente não apaga, não cala.
Eu espero em Deus que vocês nunca tenham essa sensação. Mas é horrível, tá com uma dor de cabeça. Eu acredito, né, que deve ter, porque nunca aconteceu comigo. Mas você tá com aquele ruído, dan, 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 na cabeça, você querendo dormir, não consegue. Dan, 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 dan. Porque bastava levar ele para o doutor Edgley, daqui de Campina Grande, que funciona 24 horas, tem plantão. Iam diagnosticar que ele estava em estado de surto, iam aplicar as medicações, iam dar sedativos, ele ia se acalmar. E eu fiz questão de perguntar a elas aqui: qual foi a rotina de vigilância que vocês aplicaram? E o dono da clínica disse: a cada 2 horas, não foi, doutor? Que a cada 2 horas devia alguém passar sondando, né? Me diga uma coisa, eles alegam que esse fato aconteceu às 11 da noite, né? Então por que o das 12 não alertou? Se a última foi às 10? Me diga, doutor, por que ninguém ia ver um colchão ensopado de sangue e uma enxada do lado da cama? Mas aí ele me disse uma coisa. Foi alterado o estado, a cena do crime, para esconder a negligência. Tá aqui, tá gravado, não preciso não. Ele disse, a enxada estava lá fora. A outra vez disse, a enxada estava do lado da cama. Tá aqui, foi gravado. Eu não tenho que discutir sobre isso não. A prova está ali. Para esconder uma negligência, eles chegaram a alterar a cena do crime. Porque não cuidavam bem dele. Não escutaram os apelos de José Edson quando ele estava em surto, pedindo socorro, dizendo que uma voz na cabeça vinha e não parava, que ele escutava um barulho que não existia. E com o histórico que eu tenho ali da clínica Dr. Maia, eles deveriam ter escutado, deveriam ter levado ele para o doutor Edgley. Gente do céu, pelo amor de Deus, gasolina está tão cara assim, que não vale a pena salvar a vida de um senhor, levando ele para um hospital, Era só botar ele no carro, levava para o Edgley, lá eles iam saber cuidar. E aí eu tenho uma amiga no Edgley. E eu, antes desse vir esse júri, eu disse, eu não quero defender um assassino. Me ajuda. Eu preciso saber que o que eu estou falando é verdade ou não. Já que tu faz plantão lá, me conta se coisas como essa acontecem. E ela me garantiu, pode ir tranquilo. Pode ir que você está defendendo o surto mesmo. Aí, por quê? Eu digo, porque isso acontece direto. A negligência com o idoso leva a ele. E quando chegar lá, já sendo um grau muito grave. Vá, que acontece esse surto mesmo. Pode entrar. Eu digo o seguinte, o advogado só tem uma reputação na vida. Se acabar, acabou. Então eu queria ter certeza do que eu estava falando aqui hoje. Eu passei um mês me preparando para esse júri. Eu ainda estou relado, tem vezes que rejeitar a casa, porque eu estava dizendo, meu Deus do céu, por que esse advogado não impugnou esse laudo? Por que esse advogado não apresentou uma peça chamada impugnação, pedindo para ele ser melhor avaliado? Recentemente eu descobri que parece que teve um tempo até que o Dr. Maia ficou interditado por falta de cuidado. As pessoas estavam lá. Ali virou uma fábrica de Ctrl-C, Ctrl-V, entregando laudo em massa. E eu até entendo, porque queira que não, é tanta gente, com tanto acidente, que fica difícil. Mas você ter uma imperícia a esse ponto, ser Ctrl-C, Ctrl-V, Senhor, não dá para analisar um incidente de insanidade um dia, não. Tem que deixar ver se manifesta algum surto, alguma coisa. Tem que aplicar os diagramas, tem que aplicar os testes. Nós temos no Brasil a grande Nil. O Coração do Brasil é o título que ela recebeu. Uma grande médica psiquiatra. Ela pegou e disse, você tem que humanizar o doente, para ele poder voltar a ser humano. E dentro da imaginação, ele vai revelar a doença dele. E ele vai revelar qual é o tratamento que ele precisa.
Continuando. Muitas vezes, o idoso é negligenciado pela sociedade. Muitas vezes eles esquecem que a pessoa vai envelhecer e vai entrar num estado de senilidade. Há uma falta de zelo quanto a isso. A verdade seja dita, doutores. Eu tenho uma certa experiência no tribunal do júri. Graças a Deus, esse aqui não é meu primeiro. E mesmo que fosse, eu defenderia com muita dignidade. Mas a minha experiência me conta qual é o paradigma de um assassino. O paradigma de alguém que mata ou que participa de um homicídio, comete o crime e foge. Quantos você viu ficar na cena do crime, doutor? Não é o seu primeiro caso como jurado. Quantos o senhor viu ficar deitadinho do lado da pessoa? Quantas vezes o senhor viu uma pessoa matar enxadada e deixar a enxada do lado da cama? Quantas vezes o senhor chegou aqui no tribunal do júri e viu a pessoa ficar sentada num banco de perna assim balançando depois de ter cometido o ato? O normal é que o cérebro entre num estado de luta ou fuga. Lacan diz: o homem é um animal racional que finge ser mais racional para conter sua animalidade. No fundo, ele é um objeto de desejo e ele quer desejar. Qual é o desejo de alguém que mata? Segundo Marcelo D'Angelo Lara, ganância ou emoção? Qual é o desejo apresentado nesse capítulo? Não havia uma motivação. Qual é a consequência? Luta ou fuga. Se você mata, ou você entra em outra briga, ou você dá seu jeito de se escapar, para evitar ser pego em flagrante. Não é uma atitude nem normal, nem esperada. Ou pelo menos você, se o cara está mostrando completo arrependimento, ele liga para a polícia: ó, acabei de matar, por favor, me desculpem, venha aqui buscar o cadáver. Ele não teve nem luta, nem fuga, nem emoção. O cara ficou sentado. Foi dormir, voltou a dormir. Depois, no outro dia, estava sentado, de perna balançando. Confessa tudo. Senhores, me permitam fazer um exercício jurídico com vocês. Tá, tira a confissão dele. Tira a confissão dele dessa história. Esquece o que ele confessou. Esquece o que ele falou. Bloqueia tudo isso, certo? Aí eu pergunto a vocês, processualmente, sem a confissão dele, quem matou? Tem 2 suspeitos. Havia 2 pessoas no quarto. Tem uma enxada. Não foi feito exame de digital na enxada. Não foi confirmado que era ele. Não tinha câmera no quarto. Se ele negasse até a morte que ele matou, tinha como acusar ele? Sem uma câmera, sem ninguém vigilando. O máximo que o outro diz: eu escutei uns barulhos. Matando cobra. E o depoimento dele eu ia derrubar muito fácil. Eu ia dizer: não foi tu o assassino, não? Tu tá depondo contra ele, porque na verdade quem matou foi tu. E aí, se ele fosse um cara inteligente, um cara normal, ele ia dizer: não, quem matou foi o outro. E aí ia ficar um jogando a culpa no outro. E quem ia ser condenado pelo tribunal do júri? Ninguém. Porque não ia ter prova de quem matou. E isso seria o comportamento de uma pessoa normal e com maldade de um homicida. Ele ia negar. Ou pelo menos, por um ato de inteligência mínima, ele ia ficar calado na delegacia. Ele não ia chamar, o povo ia dizer: não, doutor, foi eu que matei. E mais de 11 horas, digo até a hora. Isso é a atitude de alguém que estava num surto. E ainda vou dizer, ele ainda estava. Porque se voltasse à normalidade, ele ia automaticamente entrar no nível de luta ou fuga. O desespero ia surgir. E ele não se mostrou desesperado em momento algum. Ele se emociona. Porque ele não se lembra, e vá por mim, eu boto pressão pra caramba no cliente para ele confessar. Porque eu digo que se o advogado não sabe o que aconteceu de fato,
ele fica com as mãos meio que atadas. Então todo cliente meu acaba que me confessa tudo que fez e o que não fez. Doutora Hilave já viu isso acontecer muitas vezes. É a minha mágica. Eu sou bonzinho, até começar a bater na mesa e dizer: eu sei que você fez isso, isso e isso, me conta os detalhes. E eu exijo. Porque se eu sei os detalhes, eu consigo elaborar uma boa história. E aí eu consigo fazer uma defesa técnica muito apurada. E qual seria a imbecilidade de um ser que confessaria desde o primeiro momento? Então indica que ele ainda estava em surto. Ele não estava no estado normal de consciência. Por isso que ele faz e fala tudo. Continuando por essa linha de consideração, se a gente esquecesse o depoimento e o fato dele, ou usasse isso como parâmetro para determinar quando acaba o surto, a gente percebe que na fala da própria reportagem que a promotora disse, o policial fala que ele estava desorientado. Na reportagem ela diz, ele mostra na desorientação. E a desorientação indica que ele estava em estado de surto. Alguns advogados detestam os repórteres. Eu amo. Eu os amo completamente. Porque eles me fornecem a primeira prova. Às vezes, eu já consegui anular uma prisão, porque a polícia chegou com o carro do meu cliente, entrando na delegacia. E o policial botou, entrou com a placa RW. O repórter estava na porta da delegacia e filmou o carro entrando. De que? A placa do carro. A placa que tinha participado do carro do assalto, RW, estava na mão do policial e ele entrava assim, ó. Aqui, ó, a placa. A placa estava no carro. Já foi quanto tempo? Pronto. 1h05. Eu já falei 1h05. Eu acho que foi. Já falei quanto? Começou de que hora, doutor? 15 para meio-dia. Ah, eu falei de 15 pra comecei de 1h05. Faz Já 1 vai hora 1 hora e 5 minutos, o senhor falou. Então, já vou encaminhando, porque eu vou deixar a menina falar um pouquinho. Não, porque eu ainda quero voltar para a aquisitação, então vocês dois vão falar. Eu gosto de terminar minha parte com poema. Então vou deixar a menina falar um pouquinho, depois eu volto para a aquisitação com poema. Vai, Milagre, fala aqui agora, porque ele está convencido. Já que a aquisição, qual é a tese do A tese é homicídio simples, Classificação para simples. desclassificação para simples, domínio de violenta emoção, pelo estado de não sono. E A violência emoção tem que estar naquelas características da lei. eu disse, a falta Por injusta provocação do vítima, aqui. Também tem. Vá falando. Boa tarde a todos. Eu me chamo Hilávia, trabalho juntamente com o Dr. Lucas, doutora Priscila. E hoje a minha fala aqui vai ser breve. Eu não trouxe nenhuma tese defensiva nova das que o Lucas já apresentou. O que eu venho falar para vocês é da minha percepção com relação ao seu José Edson. O que é que eu acredito com relação ao seu José Edson? Eu peguei esse caso de seu José Edson há mais ou menos um ano, que eu venho tentando conversar com o seu José Edson, saber quais foram os motivos, saber qual é a história que ele me conta. E o que eu posso falar para vocês é que dentre todas essas vezes que eu procurei seu José Edson, tanto na máxima que ele ficou aqui um tempo, quanto na cadeia de Cubati, a história dele nunca era a mesma. Ele é confuso. A direção do presídio, por muitas e muitas vezes, eles entraram em contato com a gente, pedindo socorro para seu José Edson, porque ele não tem comportamento social. Ele não consegue conviver com seus colegas de cela. Então, toda vez que eu vou conversar com o seu José Edson, eu não consigo, porque ele começa a chorar, ele começa a pedir socorro, ele começa a falar algumas situações que estão acontecendo com ele lá no presídio. Então, assim, foi muito complicado esse caso, principalmente para mim, porque eu sou muito emocional. Então, o que é que eu posso falar para vocês sobre esse caso, sobre esse fato que está sendo aqui julgado por vocês hoje? É que hoje vocês vão julgar um aposentado.
aposentado, um senhor de 64 anos, que por muito tempo, depois que teve alguns problemas com relação à depressão, perda familiar, ele pede socorro. E ele foi negligenciado, tanto socialmente, e a família também, de certa forma, procurou ajuda, achando que ele estava sendo bem cuidado. E vocês hoje aqui acompanharam 2 pessoas da casa de apoio que aconteceu esse fato. E as 2 têm uma versão que contraria o policial, que chegou primeiro, pois o policial falou que apurou lá no momento do fato que esses objetos tinham sido esquecidos no jardim, então não estavam guardados, primeira negligência. E o segundo ponto é com relação a que não foi perceptível para o pessoal que tem costume a trabalhar com pessoas idosas, que ele não estava normal. Então ele ficar introspectivo, ele ficar calado, era normal para eles. Não apresentou nenhum alerta para o pessoal que há 2 meses estava cuidando do senhor, que não fez sequer uma entrevista com os familiares. Mas eu posso alertar com relação a uma informação que não foi passada junto. O dono do estabelecimento da casa de repouso era vizinho do sobrinho do seu José Edson. Então ele sabia do histórico do seu José Edson. Ele sabia do histórico do seu José Edson, que ele tinha esses problemas de ouvir vozes, que ele tinha comportamento inapropriado, mas passou batido, né? Então hoje, como o tempo da gente é curto, o que eu posso falar para vocês é que hoje vocês têm um senhor aqui de 64 anos que cometeu um delito impensado e que pede socorro a vocês. E que vocês julguem com justiça, com coração, de tudo que foi apurado aqui, tudo que foi ouvido, e que Deus abençoe a consciência de vocês. Vou passar a palavra para a doutora Priscila. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar a excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, a excelentíssima doutora promotora de justiça, aos senhores, aos demais presentes, aos colegas, e vou ser breve porque está todo mundo já cansado, já foi realmente explanado tudo que tinha para ser falado. Só finalizar o seguinte: na minha convicção de que ele agiu sob um forte surto. Por quê? Porque o surto, ele é um episódio que dá em curto período de tempo, certo? Mas ele de manhã, foi alegado que de manhã ele estava ótimo, sentado. Sim, o surto foi à noite. O surto ele passa, ele acontece num pequeno período de tempo. No outro dia, ele já estava tranquilo. Uma pessoa normal, ela não mata e espera todo mundo chegar. Ela não mata e espera o barco afundar, não. Ou ela foge, o normal, ou ela tenta esconder o cadáver. Isso seria existe uma linha tênue entre a normalidade e a anormalidade. Então, eu gostaria de ler aqui para os senhores alguns quesitos do surto psicótico. É um conjunto de sintomas que estão associados a uma doença mental não tratada ou, também, associados ao uso de algum medicamento. O que é que o surto faz? Alucinações, delírios, agressividade, ansiedade e entre outros. A promotora falou que a cena foi feia. Realmente, eu hei de concordar com ela, foi feia. Porque eu não sei se os senhores já presenciaram um surto de alguém, é muito feio. Todo mundo que está surtado, a cena é feia, porque a pessoa se descontrola. E ela faz atrocidades. E depois que ela volta em si, ela fica uma pessoa normal. Todo mundo aqui escuta na televisão, no jornal, as desgraças que o jornal traz. Fulano matou a mulher e os filhos sob um surto. Aí os vizinhos dizem: mas ele era um cara tão calmo, ele era um marido tão bom, ele era um pai tão bom. Nunca tem uma queixa. Era um cara tranquilo, mas simplesmente surtou.
Quantas vezes a gente não escuta no jornal o pai de família que matou a família toda? Por quê? Porque está no discurso. Então eu gostaria de dizer para os senhores o seguinte, que eu estou convicta, não porque eu quero, porque eu analisei as provas dos autos, de que esse senhor agiu sob súplica. Mas eu peço aos senhores que analisem o caso com cuidado, com tudo que vocês já ouviram aqui, para que ele tenha uma sentença justa. Muito obrigada. E agora eu volto para fazer outra parte chata. É a chamada quesitação. Eu posso ser esquisito, doutor? Pode eu terminar aqui e eu todo dia, certo? Mas enquanto isso, eu tenho um costume de sempre acabar meu juízo com poesia. A primeira eu assumo que eu escrevi em homenagem à promotora. Ficou até lhe mando uma cópia, se a senhora quiser. Essa poesia é em sua homenagem, mas é mais processual do que outra coisa, é claro. Tem a ver com o processo. O nome dela é De Juízo Moderno. Tome, doutor, este papel e decida sobre a vida desta singularíssima pessoa. De que adianta que a promotoria toda rua, meu coração, e peça minha morte. A urubu pousou na minha sorte, também apodreci minha mente como uma lagoa, e a minha alma que aqui se esgrua ao contato de palavra tão forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente minha mente decaída, na aberração de um sonho infecundo. Mas o agregado, o abstrato das verdades, fica escurecida nas perpétuas grades do lugar que acusa ser o meu lugar no mundo. Isso aqui eu tento sempre fazer a correlação entre o direito e a poética, porque aqui que houve é isso. É um sonho obscurecido. É uma mente que se perdeu, entrou no surto e divagou. E está sendo acusado de um crime aberracionista, de um crime violento, quando na verdade tudo que se tem é a confissão de uma pessoa surtada. Tudo que eu tenho é tão frágil que o vento levaria, esbroaria esse processo, se ele não tivesse confessado. Ia ser uma pessoa acusando outra. Nada mais que isso, nem a perícia fizeram. Porque a verdade seja dita. Sem a confissão dele, eu não conseguiria nem pensar numa denúncia. Porque não fizeram nem sequer a análise das digitais na arma do crime. Eles não conseguiram nem provar que foi ele que cometeu o crime. Tudo que eles têm é a confissão dele. Ninguém viu acontecendo. Pensem nesse processo e se perguntem, e se ele não tivesse confessado? O que é que vocês iam ter? Eu peço que quando chegar no quesito 3, vocês absolvam ele. Justamente por isso, é uma absolvição por clemência. É uma absolvição por entender que ele não merece a prisão, mas que ele merece ser cuidado. E eu lhe garanto, vocês têm minha palavra como advogado, que ele vai sair amarrado por aquele cara ali. Se vocês absolverem ele, e ele desrespeitar ou descuidar desse senhor, eu mesmo vou bater na sua porta. E eu vou bater com o mandado de prisão da polícia. O que eu vou fazer para conseguir? Se esse senhor não for cuidado por você, você está se responsabilizando. Nesse sentido. E eu sou assim. Agora, vou fazer a parte de quesitação. E vai ser perguntado no quesito 1. A vítima, Euclidiano Pinto de Oliveira, teria sido atingido por instrumentos contundentes inchados e sofreu lesão corporal descrita no laudo canavério e detal nos autos em decorrência de que resultou sua morte. Por favor, todo mundo aqui concorda com o sim, tanto a defesa quanto a promotoria. No quesito 2, o réu José Edson, no dia 9 de agosto de 2021, por volta das 23 horas, na Casa Repouso Bem-Estar, no bairro de Dinamérica, na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, foi autor do crime que matou, que vitimou a pessoa, Euclidiano Pinto de Oliveira, o qual fez uso de instrumentos contundentes inchados, resultando sua morte. A defesa e a promotoria, eu acredito, concordam com o sim. Quesito 3. O jurado absolve o réu? Por tudo que eu falei aqui, senhores, a única coerência que eu posso fazer como advogado de defesa é pedir que votem sim. Absolvam esse senhor de idade. Deem a oportunidade dele passar os últimos anos de vida no seio familiar. Deem a oportunidade dele encerrar essa vida de uma mente que já não está lúcida, sendo cuidado pela família,
A verdade seja dita, ele não tem mais que 10, 15 anos de vida, não. Se ele tiver 5, eu já considero muito. No estado de saúde que ele está se cagando direto. Ele não se sustenta. Vocês viram a quantidade de vezes que ele foi ao banheiro. Tem cefaleia direto. Vai precisar passar no mínimo por uma bateria de exame para saber o que ele tem. Quais foram o tanto de efeito colateral que isso causou. Eu não dou mais que 5, 10 anos de vida, não. Deixa ele terminar a vida na casa da família. Permitam que ele faça esse processo. Absolvam esse homem. Façam isso por humanidade. Façam isso por entender que ele já sofreu o suficiente. Dê a chance dele terminar a vida em casa. E não numa cadeia que não é lugar de ninguém. O réu praticou esse crime com motivo fútil? Eu entendo que não. Eu entendo que não houve motivação. Porque a verdade seja dita, não ter motivo não é motivo fútil. Os dois estavam dormindo, ele tinha tomado medicamento, ele não estava bem. Ele pediu socorro. Ele entrou num estado de surto e aí fez o que fez. E se vocês tirarem todas as qualificadoras que eu vou citar agora, ele ainda vai precisar se recolher à noite, no mínimo. No mínimo ele vai pegar um semiaberto. E o que é isso? Ele vai precisar estar recolhido em casa, talvez de tornozeleira eletrônica. E eu sinceramente até concordo. Porque para mim, o que não vale é a cadeia para um senhor de idade como esse, que está sofrendo não é nem em Campina, a família dele é daqui, ele está em Cubati. E quem já foi para Cubati sabe. É uma estrada horrível. Eu levei 1h30 para chegar, 2 horas para voltar. Curvas perigosíssimas. Então, por favor, tirem o motivo fútil. Quando perguntarem se houve requinte de crueldade, digam que não. E qual é o principal argumento? Os golpes foram na cabeça, não houve crueldade, foi assassinato. Na pior das hipóteses, foi só assassinato. Ele não tornou crueldade, ele não pegou ferro para marcar ele, ele não amarrou, ele não cortou, ele só cometeu a loucura, a burrice, a doidice de matar alguém. Também vai lhe ser perguntar se o réu praticou o crime sem oferecer qualquer chance de defesa da vítima. A verdade seja dita. Eu concordo com a promotoria em parte. Ela nunca teve chance de se defender porque a condição dela não permitia. O senhor de idade tinha problemas de locomoção, então na melhor das hipóteses ele já não teria. Então não houve recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele não amarrou, ele não prendeu, ele não deu droga. Aconteceu diante de um surto, esse ato impensado de violência. Que se ele tivesse consciência, eu até diria que ele se arrepende. Mas como eu não vejo consciência na mente daquele homem, eu não vou nem dizer isso. Porque tudo que eu olho é um senhor de idade, senil, doido, que precisa ser ajudado pela família. E eu peço por misericórdia, que tenha humanidade com ele. E eu encerro meu júri com o seguinte verso, divanismo. Isso aqui é recitado do ponto de vista dele. Minha mente possui lacunas intensas, templos infinitos de longínquas datas, onde em nome de amor eu fiz serenatas e dei aleluia às minhas crenças. Na fugitiva lacuna das erratas, vestem em mim figuras intensas, cintilam-se na penumbra imagens suspensas nas incognitivas ideias dessas atas. Como os velhos templários medievais, se um dia eu entrei nessas catedrais, nesses templos e escombros tristonhos, se eu ergui espadas ou eu brandi astas para o discurso deste juiz de escrocratas, essa imagem não me parece mais real do que os meus sonhos. Eu peço que absolvam esse senhor, para que ele passe os últimos anos com a família. Eu peço que, caso vocês optem por não absolver, que tirem as qualificadoras. Isso vai permitir que ele cumpra em regime, talvez semiaberto, talvez com uso de uma tornozeleira, mas ao cuidar da família, com alguma sorte. Porque o juiz pode condenar fechado também. Mas eu peço que absolvam ele, por ser uma questão de humanidade. Olhe para esse homem e digam vocês, respondam na sua consciência se vocês acham que elas são.
respondam a vocês hoje à noite antes de dormir, porque é essa pergunta que eu me faço. Se esse homem é um homem de 64 anos de idade normal, porque se ele for, desculpa, o INSS tem que revogar as portarias e aposentar mais cedo, porque 64 anos normal foi isso. Não tem como esse homem estar trabalhando, não. Com CLT, não. A idade da aposentadoria no Brasil é 65. Ele ainda ia faltar um. Tem como ele trabalhar mais um ano? Eu estou usando a baliza do INSS. Digam vocês se ele é normal. Agradeço a paciência comigo. Peço desculpa. Que eu sei que às vezes eu sou empolgado, sou às vezes invasivo. Eu sou um jurista emocionado. Eu amo o tribunal do júri, para mim esse território é sagrado. O advogado deve vir com verdade e com emoção. Não deve vir com razão, lógica, mas principalmente ele tem que vir com humanidade. Graças a Deus eu sou um feliz advogado do tribunal do júri, onde o povo decide com humanidade a pena que uma pessoa merece. E eu ouso dizer, se aqui julgasse crime de corrupção, se julgasse todos os crimes, como é nos Estados Unidos, ia ser muito melhor para o Brasil. Porque o povo ia ter mais capacidade de decidir, na minha opinião. Porque às vezes quem está de toga, quem está na posição de juiz, se eu digo que acontecia comigo, eu fui assessor de juiz 2 anos, a gente esquece, quem está do lado de lá não teve as condições que a gente tem. A gente tem acesso à educação, à saúde. Às vezes tudo que o cara vive é na comunidade, cheia de droga, um problema mental, que viu o filho ser assassinado e viu a mulher morrer de AVC, que piorou a tal ponto do sobrinho dele não conseguir mais cuidar dele, que viveu a tal ponto que ele foi botado numa casa de repouso porque lá tinha cuidadora 24 horas, e que ele foi entregue à casa de repouso por isso, para que alguém ficasse vigiando ele quando ele tivesse surto, para que não acontecesse ele ter um surto, não ter ninguém em casa. E esse é o motivo dele estar numa casa de repouso. Imagine somente um cara tomando anos e anos de clonazepam, ver o filho morrer, e depois ver a mulher morrer, a companheira morrer de AVC. Me digam que isso é vida. Me digam que dá para ter sanidade numa situação dessa. E analisem o caso com muita humanidade. Muito obrigado pela paciência, doutor Horácio, a defesa encerra. Terminado o tempo concedido à defesa, eu pergunto se o Ministério Público é réplica. Sim. Você vai réplica, 5 minutos suspenso, professor, porque o colega depois nós retornaremos. Deixa eu passar com ele um pouquinho. Doutor, pelo amor de Deus, não te ofendi, viu? Quem disse que eu fiz? Agora, a poesia foi realmente sua homenagem. Se a senhora quiser, depois eu lhe entrego. E outra coisa, tem 2 livrarias querendo publicar já. O problema é que eu não organizo. Priscila, não, Pilar, pausa isso aqui. Pausa. Só aperta aí no meio.